Minhas amigas, meus amigos, nós vamos agora iniciar a aula de número 15. Nesta aula de número 15, o livro O que é o Espiritismo chama atenção para dois assuntos importantes. Primeiramente, sobre a diversidade dos espíritos, né? Tanto quanto é diverso os espíritos encarnados, né? Tanto quanto são os seres encarnados. E a outra é a respeito o outro tópico é a respeito da utilidade prática das manifestações espirituais. Para que tem que acontecer a comunicação dos espíritos com o mundo dos vivos, entre aspas, né, de nós aqui encarnados. Afinal de contas, somos todos vivos, tanto nós aqui encarnados como os espíritos. Então, a respeito da diversidade, argumenta-se, né, na escrita, na forma como o livro foi elaborado, que os espíritos, uma vez que estivessem livres da matéria, eles também deveriam ficar livres das imperfeições e dos preconceitos terrestres. O que não é possível, exatamente porque se são espíritos em evolução, ao saírem deste plano para o outro, carregam consigo as informações, vamos dizer assim, mentais, né? Na verdade, a nossa memória está no espírito e não neste corpo. De modo que, para onde vai o espírito, vai a sua maneira de ser. Então você pode perfeitamente, ao estudar o Espiritismo, ao ler o Livro dos Espíritos, conceba a priori que você está tratando com espíritos que ainda têm as mesmas características, né, destas nossas. Claro, uns mais evoluídos já deixaram certas características, mas principalmente muitos dos espíritos que estão aí nos influenciando, que estão aí na crosta terrestre, enfim, que estão próximos de nós, conservam as mesmas características que nós tínhamos. Eventualmente, os espíritos ficam livres de limitações do corpo. Obviamente, um espírito que tinha um problema, uma limitação física, por exemplo, ao sair desta matéria densa, ele fica livre desta limitação física. Embora, mesmo no plano espiritual, ainda ele possa sentir os efeitos daquela limitação física que ele tinha aqui. Como uma pessoa que sofre a amputação de uma perna, por exemplo, aqui, continua ainda sentindo como se tivesse a sua perna. Mas os espíritos, de modo geral, ficam livres das limitações. Por isso que se diz, sabiamente, que o espírito descansa, que o espírito é liberto, porque ele, de fato, fica livre das limitações mais drásticas da matéria densa. Mas não fica livre das características morais. Se já são boas no estágio de evolução que eles se encontram, ele é um espírito moralmente mais evoluído, portanto mais elevado, como nós dizemos. Agora, se as suas qualidades morais, como encarnado, eram baixas, elas continuam qualidades ainda ruins, mesmo na condição de desencarnado. Portanto, quando se fala de imperfeição, na verdade, o que Kardec nos ensina é que as verdadeiras imperfeições são as imperfeições morais. As limitações são as imperfeições morais e não as físicas, que não só terminam, e muitas vezes como se transformam após o desencarne na volta para o plano espiritual, podendo depois o espírito assumir outras limitações conforme o seu projeto reencarnatório futuro, né? Outra coisa importante nisso é a gente perceber, então, que a inteligência e a moral possuem, então, graus diferenciados, né?
a inteligência e a moral não são estáticas, estão sempre em evolução, né? Isto é importante porque a inteligência não é uma coisa fixa, é uma coisa dinâmica, né? É uma capacidade dinâmica, portanto, evolui, se transforma e assim por diante. E a moral também, né? Por isso que nós encontramos no nosso mundo pessoas moralmente tão evoluídas, pessoas que já parecem estar próximas até de virtudes, né? E outras pessoas a quem falta muito ainda certos princípios morais importantes. O outro ponto importante desta lição com referência à diversidade dos espíritos, né, é mais uma vez uma lição que você vai provavelmente ouvir repetidamente. É que o desenvolvimento é individual. A trajetória da evolução é uma trajetória pessoal, né? É uma trajetória solitária, como eu gosto de falar, né? Na verdade, somos solitários no que diz respeito a esta trajetória, porque o nosso desenvolvimento é puramente individual, próprio para cada um. Vale você pensar aí, você que está estudando, está ouvindo muito falar em desenvolvimento, vale você pensar na palavra desenvolvimento. Se você separar essa palavra, pegar o prefixo des e pegar a palavra envolvimento, você tem outras duas e isso aumenta a compreensão desse termo. Por quê? O que é o desenvolvimento? É ir se desenvolvendo. Ora, quando você envolve um objeto, né, você embrulha esse objeto, né, ele fica lá embrulhadinho. Depois, para você ver qual é esse objeto e para que você possa eventualmente renovar este envoltório dele, você tem que desenvolver o objeto para envolvê-lo novamente. Então, desenvolver-se, na verdade, significa que você vai se desenvolvendo de atitudes, de hábitos, de ideias, de compreensões já não mais úteis, antigas, obsolescentes, etc., para ir em busca de novos envolvimentos, ideias novas, compreensões novas. Lembram-se que numa das aulas nós falamos sobre a atitude de abertura, de receptividade, até mesmo de inocência frente aos ensinamentos dos Espíritos, porque aí sim nós seremos espíritos de mentes abertas para receber os novos ensinamentos. Portanto, pense no desenvolvimento como uma tarefa própria que você mesmo promove, que você mesmo dirige, porque todos nós somos dotados do livre-arbítrio. Outro ponto importante que Kardec nos chama a atenção é que é a experiência que traz o discernimento, né? Você pode ouvir falar, né? A criança, vamos pegar a criança desde cedo ouve a mãe falar dos perigos que estão aqui, ali e acolá. A criança é sempre chamada a atenção para os perigos domésticos, por exemplo. Mas, na verdade, a mãe reclama que ela é insistente e que ela não obedece. Na verdade, não é que ela não obedece, é que ela precisa fazer a experiência. Então, a criança só vai saber que fogo queima quando ela, de alguma maneira, se queimar. Ela só vai saber que a tomada dá choque quando, em algum momento de descuido da mãe, ela levar um choque da tomada. Isto é a experiência. Portanto, a experiência é própria, é individual. A experiência do outro nos serve como referência, mas não como experimentação. Não nos serve como sentir na pele, como nós dizemos, o fato ou aquele aprendizado. O outro ponto importante dessa lição número 15
é com que insistência Kardec reitera a utilidade das manifestações dos espíritos. Então, é muito importante você que está começando a estudar o Espiritismo perceber que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência, uma filosofia de vida. Eu costumo dizer que ser espírita é um modo de ser, é um modo de viver, né? e uma maneira de explicar o sentimento de religiosidade que os espíritos, ao encarnarem, trazem consigo. Então, o Espiritismo é, antes de tudo, um ensinamento prático. Ele realmente tem aplicação e ele tem, vamos dizer assim, utilidade para as nossas vidas, né? E é isto que faz um diferencial importante, porque não é simplesmente uma prática ritual, não é simplesmente uma tendência, mas é um modo de ser. E como modo de ser, é um modo de viver, de experimentar, de compreender, de aprender e de viver as oportunidades do dia a dia. Nesse sentido, uma coisa importante é que, assim como todo o progresso humano merece respeito, merece importância, né? O Espiritismo é assim que deve ser encarado. Uma possibilidade de compreensão nova e de progresso, né? Outra coisa importante é lembrar que as leis naturais, quer dizer, a vida como ela é, passa pelo fato de sermos influenciados pelos espíritos, passa pelo fato dos espíritos poderem nos influenciar e poderem nos dar mais clareza, mais informação a respeito de como é a condição de fora desta matéria. Então, a doutrina espírita nos traz muita compreensão sobre como nós podemos entender o outro lado, o outro plano, para que saibamos melhor viver este plano aqui. E, na medida do possível, já irmos assimilando compreensões e maneiras de perceber e, consequentemente, ir aumentando o nosso discernimento. E outra utilidade muito importante da doutrina dos espíritos é combater o materialismo. Na verdade, é mostrar como é, de modo que o materialismo seja superado na medida em que o materialismo nos traz apego ou nos traz, vamos dizer assim, indiferença, ou nos traz limitação, né? E esta vida vai ser tão mais sábia, isto é, esta encarnação vai ser tão mais sábia, quanto mais nós compreendemos que ela é uma parte do processo, né? Uma encarnação é uma fração de eternidade, que tem um antes e terá um depois. Viver de uma forma materialista, ou você vive apegado à matéria, às coisas deste plano, ou você vive cético, você vive limitado, porque você não é capaz de compreender que a vida se estenda para outros horizontes. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar isto e vem nos dar um conhecimento prévio desta continuidade do nosso processo evolutivo e, portanto, da própria eternidade. E é isto que você está obtendo, estudando a doutrina dos Espíritos, através destas aulas, por exemplo. Tenham todos um ótimo ensino, uma ótima compreensão e se prepare para a sua próxima aula.